CBN Goiânia. Guia de Saúde. Hoje, com Rafael Mesquita. 10h50, voltamos com o nosso quadro Guia de Saúde de hoje, falando sobre depressão. E nós estávamos conversando aqui no intervalo, Jorge, a respeito da questão do tratamento. Então, a pergunta da Daniele, do Setor Oeste, perguntando se existe o tratamento para depressão e perguntando se o tratamento da depressão dura quanto tempo, ou ele deve ser um tratamento constante. Bom, Daniele, existe o tratamento sim. Hoje o nosso protocolo básico, ele envolve 3 grandes áreas. Primeiro, medicação. É fundamental o paciente estar passando por um tratamento medicamentoso, que hoje não é feito só pelo psiquiatra. Hoje a gente vê cardiologista, endocrinologista, pneumo, neurologista. Por quê? Quando você tem uma epidemia na sociedade, não adianta você querer só que o especialista lide com isso. Hoje o clínico geral normalmente atende mais casos de depressão, porque é muita gente para pouco profissional. Esse é um fato social. Infelizmente acaba acontecendo demais hoje na nossa sociedade. Então a primeira parte do tratamento é a medicação. A segunda parte é uma psicoterapia. Você tem que fazer uma análise ou fazer uma terapia que mude a sua estrutura do inconsciente. O que isso quer dizer? Transformação de vida. Porque existem N fatores, o tratamento ele é individualizado. A gente tem que entender na história de vida do paciente o que gerou essa depressão. O que é? A pessoa, ela ficou fragilizada por que motivo? E desarticular isso, tem que trabalhar isso. Entender os traumas que ela teve, entender a história de vida dela. Às vezes tem alguns rompimentos aí muito significativos. Citando um exemplo, por exemplo, não foi raro acontecer aí no passado, pessoas que tinham uma ideologia partidária muito forte, aquela pessoa que era de esquerda radical, e com a bagunça que aconteceu no país, entraram em surto de depressão. Por quê? Ela dedicou a vida para um determinado partido a vida inteira. 20 anos de combate ali. Então você vê que o rompimento ideológico, às vezes a decepção com uma determinada igreja, essa coisa que as pessoas têm, às vezes até um pouquinho de radicalismo, isso gera depressão. Estou citando aqui um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, crises afetivas. Tem muita gente que entra em depressão porque rompe, separa, perde o namorado, ou tinha uma expectativa, por exemplo, eu vou casar, minha vida vai ser perfeita, tem aquela fantasia toda, e de repente, quando casa, passa para dentro da casa, começa a perceber que a vida real é muito diferente da vida da fantasia. E o terceiro grande fator que também gera que a psicoterapia ajuda demais é a compreensão de certos fenômenos que acontecem. Tem muita gente que entra em depressão por causa de doença. Por exemplo, a pessoa descobre que ela está com diabetes, ou que está com uma outra doença autoimune grave, um lúpus. Então ela entra em depressão, porque fala, poxa, eu não tinha isso. E o terceiro ponto, só para encerrar aqui para os nossos ouvintes, é a atividade física. Faz parte do nosso protocolo de atendimento pedir para os pacientes que façam atividade física, porque a atividade física vai ser o grande agente para a correção da ansiedade. Sem atividade física o paciente não melhora. Essas 3 coisas combinadas, medicação, psicoterapia e atividade física, são o que fazem o paciente encontrar cura para a depressão. E o tratamento ele dura, por exemplo, de 7 meses a 1 ano. Se durar mais do que isso, o tratamento está errado. Então a gente pode falar que existe a cura da depressão. Eu afirmo isso com categoria. Total tranquilidade. O que acaba acontecendo é que existem pessoas que fazem tratamento fragmentado, ou só tomam medicação, ou só faz terapia, ou às vezes existem erros de diagnóstico. Por exemplo, quando a pessoa tem um transtorno bipolar do humor, de uma forma específica, e acaba confundindo isso com a depressão propriamente dita. Nesses outros casos, de esquizofrenia, transtorno bipolar, é tratamento. Aí a gente pode falar que é um tratamento pela vida toda. Nos casos de depressão nem sempre precisa. Tem pacientes aí que eu tratei há 20 anos atrás que está levando a vida normal, nunca mais voltou. Jorge, e agora nós temos mais perguntas dos nossos ouvintes. A Elaine, do setor Campinas, diz que é aposentada, mora sozinha e tem um temperamento mais fechado, introspectivo. Ela sai de casa, mas sozinha não consegue ter amizades. Nos últimos tempos está acumulando muitas coisas em casa, muitos objetos em casa, e diz que os familiares falam que ela está um pouco agressiva. Pergunta se isso pode ser um perfil para a depressão.
Pode ser. Agora, aqui pela rádio, né, tirando as dúvidas, é meio complicado. Que nem eu falei no início, nós temos que fazer um diagnóstico diferencial, ver o que está acontecendo, porque às vezes pode ser simplesmente um perfil de uma pessoa que fica mais introvertida. Tá? Existem outros fenômenos que as pessoas infelizmente confundem. Que nem eu falei no início, existe um diagnóstico hoje banalizado que todos os fenômenos da vida têm sido muitas vezes apontados como depressão. Isso por si só, Elaine, não caracteriza depressão. O ideal é você procurar um profissional e ver o que está acontecendo. Uma dica que eu dou é o seguinte: se você era muito alegre, se você era mais comunicativo e de repente a sua vida mudou para pior, tá? Aí é um grande indicativo para procurar ajuda. Uma pergunta do Gustavo Pereira, do setor Bueno. O senhor disse no início sobre a questão do álcool. O álcool, ele pode agravar essa questão da depressão? Sim, com certeza. As drogas são, eu sempre falo isso, né, quando nós estamos dando curso sobre drogas e fazendo várias atividades. As drogas são um amplificador das emoções humanas. Se você está triste e enche a cara, você vai ficar 2 vezes mais triste. Tá? Então pode virar um fator de agravamento, porque aí você já também não está lidando com um processo patológico, começa a ser 2. A depressão e a dependência química. E um vai agravando o outro. O Thiago Tetsu também mandando pergunta para a gente, ele é do setor aeroporto, perguntando sobre a questão das drogas também. As drogas, existem drogas que podem agravar consideravelmente essa questão da depressão. Olha, a maior parte delas, não vou fazer apologia à droga, que fala que tem droga boa, porque na verdade o que a gente observa é exatamente o oposto. Tá? A droga ela faz com que a pessoa ela fique sempre mais deprimida, ela amplifica a emoção. Mesmo as drogas estimulantes, né, a gente observa isso, por exemplo, em usuários de cocaína, depois que passa o efeito, a pessoa fica arrebentada, ela fica totalmente sem energia, e se ela estava deprimida antes, ela fica 2 vezes, a crise vem potencializada. Inclusive, é isso que gera o vício, porque ela vai tentando fugir dos sintomas negativos, né, a rebordose que vem depois, e vai cada vez se enfiando mais dentro do próprio vício. Pergunta agora que vem de Brasília, o nosso ouvinte Gabriel Fialho, que tradicionalmente também nos ouve pela internet, gosta do nosso programa Guia de Saúde, manda uma pergunta para a gente sobre a questão da obesidade. E ele pergunta se a pessoa, quando está deprimida, a obesidade pode ser agravada, pode apresentar esse sintoma também como um dos sintomas da depressão? Pode, porque a depressão, um dos sintomas clássicos são os distúrbios alimentares. A pessoa normalmente ou para de comer, ou pela ansiedade, ela é forçada a comer demais. Então, existe uma correlação muito direta aí entre os transtornos alimentares e o processo depressivo. E outra coisa, se a pessoa já é obesa, pelo processo da perda da autoestima dela, da autoimagem dela, ela pode entrar também no processo melancólico e na depressão. Como que lidar com a questão da morte, da perda de alguém muito próximo, Jorge? Isso, inclusive, se não for bem cuidado, bem tratado, pode levar também a uma depressão? Pode. A morte é uma situação inexorável da nossa vida. Todos nós um dia vamos perder uma pessoa querida. Isso é um fato da vida. Não tem como fugir disso. Quando eu falei lá atrás que um dos problemas da nossa sociedade atual é o materialismo, quanto mais materialista for a pessoa, menos ela vai integrar a condição da morte. Então, a morte, o que é o normal hoje, em média? Isso é uma média, logicamente que depende muito do investimento afetivo que a pessoa tem. As pessoas mais apegadas, umas nas outras, elas têm muito mais dificuldade de aceitar a morte. Eu tive vários casos aí, ao longo desses anos tratando. Os piores casos de morte é quando a morte é repentina e é inesperada. Há alguns anos eu tratei de uma paciente que ela perdeu num acidente de carro. E bem, a mulher ficou em casa fazendo comida. O marido foi saiu o marido com as 2 filhas para pegar a mãe dela, para virem almoçar em casa no domingo. Ela perdeu numa tacada, num acidente de carro. O marido, que ela amava muito, a mãe e as 2 filhas. Numa coisa muito inesperada. Como é que um ser humano, por exemplo, sofrendo nessa condição, ele não enlouquece? Tá ok. A gente conversou com o Jorge Antônio Monteiro de Lima, ele é psicólogo e pesquisador de saúde mental, falando no nosso quadro Guia de Saúde a respeito da questão da depressão. Jorge, muito obrigado pela entrevista, bom dia. Nós que agradecemos e sempre falar para os ouvintes,
Senhores, duas coisas que eu queria pedir, deixar aqui para a nossa sociedade. Primeiro, acreditem, depressão tem cura. Segundo, se você está sofrendo com a depressão, né, se você está tomando remédio e não está melhorando, exija resultados. Nós não podemos ficar coniventes com uma situação onde você está se tratando para piorar. Né? Nós temos que pensar positivo, tentar andar para frente. Tá ok, muito obrigado. São 11 horas em Goiânia. CBN Goiânia.